3, 2, 1 gravando. O São Paulo avalia uma investida no atacante Eric do Ceará, jogador que tem contrato com o clube cearense até o final de 2023, já pode assinar um pré-contrato. Quais são os planos do São Paulo nessa possível negociação? Vou trazer detalhes e bastidores para vocês. E vou falar também sobre essa história do Luizito Soares se aposentar do nada não, ele tem muitas dores no joelho, comunicou à diretoria que pensa numa aposentadoria e vai ter uma conversa, aliás, com a direção do Grêmio nos próximos dias, nas próximas horas, para definir essa situação toda que pegou todo mundo de surpresa lá no Grêmio, né? Existem alguns cenários possíveis aí para Luizito Soares e eu vou falar sobre isso neste vídeo. Mas antes, se inscreve aí, no canal, ativa as notificações, né? Compartilha os vídeos. Todos os dias, bastidores, mercado, tudo do mundo da bola aqui para vocês. E aqui também tem sempre oferta da Centauro. Aproveita aí as ofertas da nossa vitrine virtual aqui no QR Code ou no link que está na descrição do vídeo e usa também o cupom HERNAN10. Sim, o cupom mais utilizado do futebol da Centauro. Utiliza aí 10% de desconto na compra dos seus produtos, que já tem muita promoção lá. Então você aproveita e só ganha descontaço aqui na nossa parceirona do canal, que é a Centauro, beleza? Vamos começar pelo São Paulo. O São Paulo está avaliando uma investida no Eric, aquele jogador de velocidade pelos lados do campo que defende o Ceará. Jogador jovem ainda, né? Um jogador que tem muito potencial, muita explosão, muita velocidade e é exatamente uma carência hoje no elenco do São Paulo. Ah, André, mas tem o Juan e tal que está se destacando. O Juan é um jogador que vem aos poucos de Cotia, o Dorival Júnior vem trabalhando ele, mas o Eric é um jogador pronto já, né? Um jogador que já tem uma rodagem e, claro, evidentemente agrada a comissão técnica. Então o São Paulo está avaliando uma investida. O que é avaliar uma investida? O jogador tem contrato com o Ceará até o final deste ano, até o final de 2023. E a ideia do São Paulo é tentar um pré-contrato com o jogador. Um pré-contrato que ele já pode assinar, inclusive, com outro clube, né? Com 6 meses antes de fechar o contrato com o Ceará, ele pode assinar um pré-contrato. Então a ideia do São Paulo é garantir com esse pré-contrato, abrir conversas para tentar com que ele assine um pré-contrato. Ainda não aconteceram essas conversas. O São Paulo está avaliando internamente e avaliando os cenários para ver se pode fazer esse movimento, né? Aí seria para o jogador em 2023 ficar livre no mercado e aí você traz o jogador de graça, né? Só, no caso, pagando salários, pagando luva, essas coisas, mas não tendo que pagar para um clube para tirá-lo, né? Hoje, se você quiser tirar o Eric do Ceará, você tem que pagar para o Ceará o restante, né, que ele tem de contrato. Então o São Paulo, que está passando por dificuldades financeiras, avalia essa questão do pré-contrato, porque aí ele viria, entre aspas, né, de graça, sem ter que pagar um contrato para um outro clube. Então São Paulo está avaliando e, por outro lado, existe também uma possibilidade dele estender o seu vínculo com o Ceará. O Ceará se diz confiante, né, que consegue estender o contrato do jogador, aumento salarial, valorizar, porque ele é uma peça importante hoje do Vozão, que pensa, claro, evidente, em subir, em voltar para a elite do futebol brasileiro. O Ceará, que no ano passado caiu e esse ano está disputando a Série B. E aí, por outro lado, também o São Paulo, né, um projeto, o São Paulo que para o ano que vem tem essa ideia de que vai disputar a Libertadores, né, tem como isso no planejamento, disputar a Libertadores no ano que vem, então seria um planejamento já pensando lá na frente. E o São Paulo, claro, carente de um jogador nessa característica. Poxa, mas ele seria um reforço para agora. É uma questão de você negociar com o jogador, negociar com o Ceará, né? Enfim, de repente o Eric consegue aí uma liberação e vem agora, é uma possibilidade. Por isso que eu estou falando para vocês, estou informando que o São Paulo está avaliando os cenários para avançar numa conversa com o jogador que internamente no São Paulo tem assim uma avaliação muito positiva, né? Ele já vem sendo monitorado já há um tempo, mas tem essa questão aí do contrato que acaba disputando e a vontade do Ceará de estender o contrato dele, de renovar o contrato do Eric, jogador de velocidade, atacante. Certo? Vou falar do Luizito Soares agora, ele pegou de surpresa todo mundo, né? Chegou para a direção do Grêmio e falou que está sentindo muitas dores no joelho e que não dá, quer se aposentar. É uma possibilidade aí dele chegar e encerrar a carreira e dar tchau pro Grêmio
enfim. E é uma situação assim que o jogador avalia, né? O Luizito Soares não é mais um garoto, é um jogador que no calendário brasileiro é difícil você se acostumar. Esses caras que viveram a vida inteira jogando na Europa, no caso do Luizito Soares, a vida inteira atuando na Europa, é bem diferente, né? É bem diferente o calendário. Aliás, me lembro muito bem de uma apuração que eu fiz quando o Luizito Soares era citado, por exemplo, no Corinthians e estava ficando livre no mercado. Eu me lembro de conversar com uma pessoa que trabalha com o Luizito Soares e essa pessoa me disse claramente que o Luizito Soares não avaliava à época, tá? À época, isso antes do Grêmio, não avaliava muito assim o futebol brasileiro. Por quê? Porque o Brasil é um país grande, tem muitos deslocamentos para você ir jogar, né? Grandes deslocamentos, e tem um calendário que é muito diferente, com muitos jogos. Então o Luizito Soares, claro, foi convencido do Grêmio, que, poxa, é uma camisa pesada, tá muito adaptado a Porto Alegre, a gente vira e mexe fotos dele curtindo o circo, na praça com os filhos, no supermercado. É um cara que vive a vida em Porto Alegre, gosta muito da torcida do Grêmio, tem se adaptado. Perto de Montevidéu, então o Grêmio conseguiu convencer o jogador, fez um contrato, o jogador performando. Até agora, para mim, o Luizito está performando. Joga muito, tem jogado muito. Só que o jogador sente dores no joelho, né? Algo que ele faz com que ele pense em se aposentar. Então, nos próximos dias ou nas próximas horas, ainda hoje, né? Porque o Grêmio joga nesta quinta-feira, hoje a gente está gravando esse vídeo na quarta, vai ter uma conversa, vai ter um papo da direção do Grêmio, presidente Alberto Guerra, com o Luizito Soares. E aí o Grêmio pensa em alternativas, né? De repente diminuir a quantidade de jogos, fazer com que ele fique até o final da temporada jogando menos, né? Mas aí isso é um pouco perigoso, porque imagina como aconteceu com o Cruzeiro. Digamos que ele tenha jogado o primeiro jogo em casa e aí o Grêmio precisando fazer o resultado e ele não viajasse para o Mineirão para atuar essa partida, né? Então, assim, por outro lado, você poupa ele de jogos do Campeonato Brasileiro e coloca ele nas Copas, ou na Copa, né? No caso do Brasil, que está disputando o Grêmio. Mas aí o Campeonato Brasileiro tem essa coisa, assim, que não é um clichê, mas todo jogo é uma decisão, né, para você avançar na tabela, né, alcançar vaga de Libertadores, pré-Libertadores. Então tem essa sequência que é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, ficaria pro torcedor, poxa, mas um jogo como esse não tava o Luizito faz falta. Então é uma situação um pouco delicada e que precisa de muita conversa. Então a direção do Grêmio vai se reunir com o Luizito Soares e vai definir essa questão. O jogador, claro, também vai dar a sua posição em relação ao sentimento dele, ao que está sentindo. Eu, particularmente, torço pro Luizito Soares continuar no Grêmio, continuar no futebol brasileiro, porque ele é um cara top. Eu acho que ele já tem mostrado que é um cara fora da curva. Tá sendo muito bom pro futebol brasileiro, mas vamos acompanhar. Essa é a notícia do momento. Uma conversa que vai acontecer entre Luizito Soares e a direção do Grêmio para ver se ele fica ou não. Certo? Deixa seus comentários aqui, vamos trocar ideia, vamos bater bola sobre esses assuntos aí do Eric do Ceará no São Paulo e também do Luizito Soares. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, chega mais, ativa as notificações. Não esquece de deixar seu joinha também nesse vídeo e tamo junto.